Agora daremos continuidade com a composição da segunda mesa. Convidamos Dr. Giuseppe Mendes, advogado especialista em Direito Processual Trabalhista, pós-graduado em Processo do Trabalho e ex-presidente da Comissão de Combate ao Trabalho Forçado da OAB Pará. Ex-membro do Conselho Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo, Giuseppe Mendes traz a este simpósio o tema terceirização e precarização. Para presidir esta mesa, chamamos o doutor Mário Paiva, advogado trabalhista. Muito boa tarde a todos. Meus cumprimentos a todos, aos convidados, às autoridades presentes. O doutor Alexandre, seja bem-vindo à nossa terra. Desembargadora, seja bem-vinda. Sexta-feira à tarde nós vemos um evento prestigiado, cheio de pessoas ilustres. É muito importante essa palestra de hoje, essa exposição do Dr. Giuseppe é muito importante porque coloca o advogado como expositor de toda essa reforma trabalhista, ou seja, a visão de um advogado que combate o trabalho escravo, um advogado de grande importância aqui no estado do Pará e que vai dar a realidade da advocacia militante, o que eu sempre defendo em todos os eventos em que participo, a opinião e a exposição de um advogado experiente, um advogado militante, para que possa passar os conhecimentos do dia a dia e de sua experiência aos colegas e aos presentes. Primeiramente, muito obrigado, Mário, muito obrigado ao nobre colega aqui. Eu considero até suspeita todas as suas palavras pela amizade que nutrimos. Eu fiquei com um tema, bastante áspero, Eu, num sorteio feito no escritório, para quem dissertaria, quem falaria sobre terceirização, infelizmente a pedra caiu na minha mão, Porque falar de reforma trabalhista é aqui hoje tentar solucionar ou tentar apresentar fatos que ainda não se concretizaram, diferentemente da terceirização. A terceirização hoje, ela é realidade. A terceirização hoje, ela faz parte da nossa atividade advocatícia, da nossa atividade empregadora e de atividade empregado. Eu tenho aqui alguns pontos particulares quanto à legislação da terceirização. Tenho aqui também, eu não vou expor aquilo que, de fato, eu considero pontos negativos da terceirização por inúmeros motivos, mas eu vou me ater, de fato, à legislação específica, que é aquela que está posta, é aquela que nas próximas edições do VADMECO, nos próximos compêndios trabalhistas, elas estarão lá expostas para estudo de todos. Eu vou aqui, como nós temos também um grupo de estudantes muito grande, eu vou tentar apresentar primeiro qual é a função de cada ente participante desta norma, como o tomador de serviço e o prestador de serviço. Eu vou tentar colocar de uma maneira bastante simples para que todos entendam. O prestador de serviço hoje é uma pessoa jurídica, ou aqui pelo que a lei determinou, pode ser uma micro, pequena empresa individual, que a pessoa vai lá e registra um CNPJ e vai negociar com uma empresa a sua prestação de serviço. A tomadora hoje é uma empresa que pode ser pessoa jurídica, pode ser uma pessoa natural ou pode ser um ente público. Aqui nós estamos falando de ente público porque a terceirização neste aspecto ela também atingiu a atividade pública. Tá? Eu aqui coloco que a prestadora de serviço hoje ela se destina à prestação de serviços específicos, especializados para a sua tomadora. A tomadora hoje, vamos focar na grande tomadora de serviço, que é a empresa.
Tá? Hoje nós temos pessoas naturais que podem ter a sua prestação de serviço feita através de uma MEI, mas eu prefiro aqui me focar na grande empresa, que é de fato quem vai aqui absorver essa grande massa de trabalhadores terceirizados. Hoje nós temos bastante claro, a Lei 13.429 estabeleceu para que empresas que vão prestar serviços um escalonamento. Tá? Eu faço questão de fazer a leitura do texto legal, que diz que uma empresa prestadora de serviço de 1 até 10 empregados, ela tem, por exigência legal, um capital social, tem que existir um capital social de R$10.000. Nós temos aqui, de até 20 empregados, um capital mínimo de R$25.000. Mais de 25 empregados, até 50 empregados, um capital mínimo de R$45.000. Com mais de 50 empregados, um capital mínimo de R$100.000. E mais de 100 empregados, um capital mínimo de R$250.000. Excelências, eu chamo de excelências porque eu já frequento o tribunal e eu já peço até desculpa, perdão. Senhores, aqui, o que nós estamos vendo com essa tarifação, com esse escalonamento? É uma tentativa, né, de segurar, frear a criação de empresas terceirizadas, como a gente conhece nos dias de hoje. Empresas que contratam uma grande massa de trabalhadores, uma empresa terceirizada que tem um capital de R$20.000, como nós todos aqui conhecemos, e que tem uma massa de terceirizados em torno de 200, 250 trabalhadores, e que na hora que se vai executar, nós encontramos ali o limite do capital social dessa empresa, o limite da sua composição societária e econômica. Excelências, agora vamos partir para a questão da tomadora. Estou fazendo questão de explicar quem é a prestadora e quem é a tomadora, para que a gente possa, de fato, aprofundar depois no texto legal. A tomadora pode ser uma pessoa natural, como eu disse, uma pessoa jurídica ou uma entidade pública, que contrata, firma um contrato de natureza civil, tá? É um contrato que estabelece normas claras. Aqui, como nós podemos ver, eu trouxe aqui o texto legal, porque é uma matéria nova, eu não tenho condições, eu tinha uma matéria de terceirização já trabalhada há bastante tempo e hoje eu fiz questão de trazer. Que o contratante não pode manter o trabalhador em atividade diversa daquela a qual o mesmo foi contratado. O que isso significa? O trabalhador hoje, quando passa a ser contratado por uma tomadora, através de uma prestadora de serviço, ela tem uma atividade determinada, uma prestação de serviço determinada. Ela não pode aqui ter a sua atividade, ter sobre si o poder diretivo do empregador, do seu contratante, porque aí nós passaríamos a subordinação e aí nós passaríamos aqui ter, de fato, a terceirização ilícita, como nós temos nos dias de hoje. Nós aqui vamos estabelecer alguns parâmetros e alguns aspectos para que essa tomadora venha a fiscalizar o seu contrato, porque se não vier a fiscalizar o seu contrato, também incorrerá em culpa em elegendo, em culpa em vigilando, com o recolhimento das verbas trabalhistas, com os recolhimentos das verbas previdenciárias, tomando conhecimento daquilo que a sua prestadora de serviço faz e pratica dentro da sua atividade relacionada ao trabalhador. Faço também questão de dizer que hoje a norma como está posta, ela possibilita ela não possibilita, como vou até aqui me corrigir, como o doutor Agra me corrigiu hoje no almoço, possibilita o exercício da atividade fim, né? Na verdade, determina o serviço específico, né? Aqui se multiplica-se a possibilidade de agora terceirizar-se a atividade fim da empresa. Não é bem assim, tá? Hoje, o exercício da atividade fim
ela é feita através, só pode ser exercida através dos temporários. Aí eu fiz essa pesquisa rápida e breve, né, com a ajuda aqui do eminente ministro, e fiz essa devida correção. Hoje, a atividade fim de uma empresa, para que todos entendam, é aquela atividade para a qual ela tem lá no seu CNPJ, cadastro de pessoa jurídica, certo? A sua determinação. Uma empresa de ônibus, transporte rodoviário, uma empresa de construção civil, obras e serviços. Essa é a atividade fim, é determinada pela razão social da empresa. Agora, antigamente, nós não poderíamos ter uma empresa prestadora de serviço que exercesse dentro de uma construtora a atividade fim, levantamentos de parede. Eu estou deixando de uma forma bastante clara para que todos possam entender, né? Atividades de engenharia, atividades de levantamentos de paredes, a questão de fundação. O que era liberado na terceirização? A terceirização antigamente era para atividade meio, do qual a empresa exercia sua atividade. Limpeza, segurança, às vezes telefonia, telemarketing. Isso poderia ser exercido. Agora não. Agora os serviços fim da empresa, através dos temporários, podem existir. E agora ainda se discute a questão da terceirização da atividade fim. Nós temos aqui as responsabilidades da contratante. Hoje a contratante, ela tem a responsabilidade de manter um ambiente salubre, ela tem a responsabilidade de manter a garantia de condições de segurança e salubridade do trabalhador, quando for realizado em suas dependências ou em local previamente determinado por eles. O que foi convencionado através de contrato e assim por diante. A súmula 331 do TST, ela não previa essa condição, né? Hoje, a súmula do TST, ela prevê, até os moldes dias de hoje, a atividade fim e a atividade meio. Hoje, a legislação aqui posta, ela apresenta as condições e garantias que o trabalhador dessa prestadora de serviço tem com a sua tomadora. A sua tomadora aqui está bastante claro e bastante determinado a questão da sua responsabilidade. Aqui, agora eu vou passar, eu estou fazendo de uma maneira bastante clara e vou deixar as perguntas, porque eu acho que com certeza absoluta é onde vai surgir a grande discussão sobre a terceirização. A atividade regular da terceirização. A terceirização, ela passa a ser uma atividade ilícita quando a sua tomadora exerce sobre o seu prestador o poder diretivo. De que maneira? Determinando a sua atividade, desvirtuando sua atividade, determinando com que o seu poder hierárquico possa determinar as atividades desse trabalhador. Ressalto ainda que a parte final da súmula 331 diz: desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta, a pessoalidade reflete os serviços, excetuando o quê? O de vigilância e conservação e limpeza, como aqui eu disse. Eu faço questão de dizer que hoje, diante do que a gente verificou aqui, o que é a tomadora e as suas responsabilidades, o que é a atividade fim, que o meu grande receio hoje é de nós estarmos criando, não gerando emprego, nós estarmos hoje gerando várias micro, pequenas empresas, empresários individuais que chegam nas suas empresas tomadoras de serviço e negociem, através de um contrato civil, a sua atividade, a seu emprego. A função social de uma empresa hoje, eu vou deixar de uma maneira bastante clara, é gerar emprego, gerar renda. Aqui, nós estamos vendo uma empresa sem alma, com várias empresas alocadas nela. Porque aqui nós vamos ter grandes empresas com seus prestadores de serviço, grandes empresas com seus
pequenos empresários lá trabalhando e que ao final do mês eu não consigo ver esse trabalhador dizendo: eu trabalho na empresa Garrafa d'Água. Ele vai dizer: eu presto serviço na empresa Garrafa de Água. É isso que esse trabalhador vai dizer. Hoje eu tive acesso a um estudo da FAPESPA, infelizmente o doutor Eduardo Costa teve que sair, mas um estudo que hoje Belém, a capital, perdeu em torno de 2.000 postos de trabalho. 2.000 postos de trabalho vão representar pelo menos aí a criação de mais 1.000 a 1.200 microempresas ou empresas de terceirização, que essas pessoas vão se alocar nessas empresas em busca de trabalho. Aí eu pergunto, será que é dessa forma que a gente vai conseguir aqui gerar emprego, gerar renda, vai conseguir tirar o Estado, eu falo de Estado, falo Brasil, das condições difíceis econômicas, porque aqui nós estamos vendo uma redução salarial, o aumento da jornada de trabalho, nós estamos vendo, porque aqui tudo pode negociar. É um contrato civil, eu vou te dizer que eu posso negociar com a tua empresa 8 horas por dia, com limite de até 12. Eu posso aqui negociar toda a questão da minha forma de trabalho, né? Agora, eu pergunto, será que é isso que nós estamos buscando? Eu acredito que, se formos buscarmos hoje o que é a terceirização, eu acredito que os nobres magistrados do Tribunal Regional do Trabalho e o nobre magistrado do TST, doutor Alexandre Agra, sabe o que representa para o trabalhador que não tem uma empresa prestadora de serviço séria por trás. O que nós percebemos hoje são pequenas empresas que contratam, prestam serviço, arrecadam capital, abandonam o trabalhador à sorte, e esse trabalhador bate às portas da Justiça do Trabalho e lá busca refúgio, busca a recomposição da sua dignidade, busca a recomposição financeira, remuneratória, e busca um pouco daquilo que lhes foi tirado no seu período laborativo, no seu período de trabalho, do qual ele se dedicou e trabalhou e prestou serviço para a sua tomadora. Aqui, nós verificamos que a lei também, através de imposição legal, a responsabilidade subsidiária da empresa. A responsabilidade subsidiária, ela tem um grande perigo. O grande perigo da responsabilidade subsidiária hoje é a execução dos créditos trabalhistas. Porque o exaurimento das possibilidades, das ordens, do benefício de ordem da execução, hoje pode demandar em torno de 2 a 3 anos para que esse trabalhador possa receber uma simples verba rescisória. Esse é um dos poucos questionamentos que eu tenho com relação à nova legislação da terceirização. Hoje, você não conseguir buscar uma verba trabalhista, eu não estou falando aqui de dano moral, eu não estou falando aqui de jornada itinerante, eu não estou falando aqui de outras verbas que não sejam, de fato, as verbas férias, aviso prévio, verba, aviso prévio, a sua rescisão contratual. Essa rescisão contratual, hoje, com esse exaurimento da execução e a subsidiariedade, vai demandar para o trabalhador em torno de 2 a 3 anos. Então, excelências, esses aqui são argumentos que eu trago quanto à terceirização. Eu tenho certeza que a terceirização ainda é uma legislação desconhecida de muitos, essa nova lei de terceirização. É uma lei que tem aí 45 dias, é uma legislação que ainda não tem precedentes
específicos. É uma legislação que ainda merece um estudo, merece dedicar horas para que a gente possa aqui, de fato, entender, interpretar e aí poder sim fazer um juízo de valor. Eu acredito que essa legislação, essa nova lei de terceirização, a Lei 13.000, eu considero que possa ter sido, de fato, um avanço. Um avanço porque hoje o trabalhador pode escolher se é microempresário, individual, ou ele vai ser um prestador de serviço. Mas eu ainda tenho as minhas reticências quanto à sua aplicação, de fato, em casos concretos. Porque casos concretos que conhecemos hoje, isso não é, aqui não é nenhum tipo de fato novo. Nós abrimos aqui nos jornais e verificamos trabalhadores abandonados a toda sorte. Nós verificamos trabalhadores tanto na iniciativa privada, prestadores de serviços na iniciativa, também na entidade pública, abandonados. E aí a legislação diz que o ente público, se obedecida a legislação específica da lei de licitação, o ente público é isento de qualquer responsabilidade. Aí eu fico a pergunta: aonde esse trabalhador vai buscar a sua recomposição financeira? Aquela verba do qual ele se dedicou para ganhar, aquele trabalho de 8, aquele trabalho de 12, aquele trabalho de 6 horas por dia, a dedicação dos seus finais de semana. Aonde? Então, excelências, esses são os meus pontos, esses são os questionamentos que eu faço e deixo um espaço aqui para perguntas, para aquilo que eu puder, de fato, explicar, explicitar, né, e passar para vocês um pouco da nossa experiência advocatícia, porque eu milito hoje na Justiça do Trabalho, falo para todos vocês, milito com amor, milito com muito afinco, com muita dedicação, dedicado a muito estudo, né? Mas ainda não posso dizer para vocês que firmei um posicionamento concreto quanto à lei de terceirização. Tá? É uma lei, como eu disse, nova. Eu aqui só posso falar dos aspectos legais, não posso aqui ainda, não tenho nenhum caso concreto aplicado a essa nova legislação, para que eu possa, de fato, dizer se eu considero a legislação saudável, salutar a relação entre patrão e empregado. E eu gosto dessa nomenclatura dada ao empregador. Eu considero o empregado e empregador. Também não fujo daquela chamada colaborador. Não gosto também dessa nomenclatura. Existem o empregado e existe o empregador. Essa é a linha que eu sigo. Agora, essa relação harmônica entre empregado e empregador, eu acredito que ela externa qualquer legislação. Eu acredito que aqui nós vamos ver, e eu faço questão de dizer, que nós temos empresas paraenses que respeitam a legislação trabalhista, que respeitam a norma legal e que fazem da norma legal a sua bandeira de trabalho. Eu tenho certeza absoluta disso, mas também tenho aqui inúmeras empresas paraenses que buscam, através de facilidades de ganho, busca do capital. Eu não gosto também dessa questão de busca do lucro, busca do capital, é a briga do capital-trabalho. Eu também não me filio a essas possibilidades. Aqui nós vamos encontrar empresas sérias, empresas não tão sérias e empresas que de fato desrespeitam a legislação trabalhista. Aqui eu fiz questão hoje de trazer um colega da Abracrim, um criminalista, porque eu tenho certeza que lá, no Código Penal, existe um artigo chamado, um artigo numerado de 203, que fala sobre a delinquência patronal. E eu não vejo, eu nunca busquei, nunca vi nenhum patrão condenado por delinquência patronal.
eu não vejo. Não vejo também, como falou aqui o Dr. Cléster, que agora já nem está mais. Na verdade, eu vi, né? Foi agora na Fazenda Brasil, o Dr. Roberto pode até depois me confirmar, Brasil Verde, que houve uma... Brasil Verde, não é isso, doutor? Houve uma condenação na Corte Interamericana de Direitos Humanos, do qual condenou aí o Brasil a tentar aí se recompor com relação ao trabalho escravo encontrado na Fazenda Brasil Verde. Eu acho que na verdade é esse nome. Mas eu aqui hoje, eu não quero encontrar nenhum empregador condenado pelo 203, não quero encontrar nenhum empregador hoje tendo prestador de serviços que não cumpre a legislação trabalhista, não quero encontrar nenhum empregador que tenha como bandeira a ilegalidade e a imoralidade de retirar direitos daqueles que movem a economia. Porque eu digo que trabalhador e empregador são dois eixos que precisam um do outro para mover a economia do Brasil. Um eixo só não gira a economia. Ser só empregador não gira a economia. Ser só empregado não gira a economia. Aqui nós temos um eixo, na verdade, um eixo maior, uma engrenagem, desculpa, não é eixo, é uma engrenagem maior, que é o capital, e nós temos uma engrenagem menor que impulsiona esse capital, que é a massa trabalhadora. Então eu faço aqui jus para que todos saiam daqui buscando sempre a dignidade do trabalhador e a dignidade do seu empregador, respeitando entre si os seus limites legais. Abro para perguntas para que a gente possa fazê-lo. Boa tarde, eu sou Fátima, joguei na área trabalhista, estou meio afastada aí com o pesadelo judicial eletrônico, mas com relação à terceirização, quando as empresas prestadoras de serviço não adimpliam com suas obrigações, alguns juízes lá no Rio, aqueles Cláudio Armando Couce, que tá lá, foi para TRT 17, Vitória, Espírito Santo, ele já começou a dar nas decisões dele solidariedade, mas o TST parece-me que considerava subsidiariedade, né, poder público nos casos de terceirização. E hoje, como é que fica a modificação da lei? Vai retroceder para subsidiária, para responsabilidade subsidiária, ou nem isso? Obrigado. Hoje a legislação ela é bastante clara quanto ao ente público. O ente público hoje ele pode contratar o serviço terceirizado, mas desde que esse serviço terceirizado ele obedeça a um regramento legal, porque hoje há uma exigência de concurso público, aquela história de dizer que o funcionário público seria substituído por um terceirizado, né, eu não tenho uma opinião bastante formada, não é bem assim. Existe um regramento legal na Constituição, artigo 37, inciso 2º, que fala da exigência da contratação via concurso público. Agora, se observada, a imposição do serviço público deve ser observada como forma de acesso ao serviço, tanto para a administração pública direta ou para a administração pública indireta, inclusive em todas as esferas políticas, União, Estado, Município, Distrito Federal. A imposição constitucional, doutora Fátima, ela impõe a obrigatoriedade do concurso e, diferentemente do que se tem na iniciativa privada, a jurisprudência simulada do TST, a 331, lá no seu inciso 2º, determina que não há formação de vínculo empregatício com a administração pública quando ocorrer
quando ocorrer contratação irregular do trabalhador por meio de empresa interposta. O que ocorre é que hoje vai haver modificação, porque o poder público já era responsável solidariamente com a banda. Pelo menos a maioria dos juízes já estavam lá. E com a reforma, acabou até a subsidiariedade. Para que haja uma coordenação. Para que haja uma coordenação. José, posso te interromper, aproveitar e fazer uma colaboração? Claro. Tá? Até passando um pouquinho da experiência da gestão pública municipal, às vezes você impõe ao gestor uma demanda, uma preocupação muito específica em relação a isso. Nós tivemos uma experiência muito interessante em Belém, que uma situação que nós identificamos na mudança de governo, o prestador, por encerramento de contrato, muitas vezes, não fazia a quitação das verbas e levava todo mundo do seu trabalho para homologação. E, na determinada gestão, nós conseguimos fazer a retenção de valores, de saldo contratual, efetivamente, para trazer essa quitação com a interveniência da prefeitura. E foi uma das poucas vezes que se conseguiu fazer a quitação com o município pagando, mas fazendo abatimento do prestador. E identificamos uma situação muito grave, que muitos trabalhadores migram de empresa para empresa nessas rescisões de contratos. Às vezes recebendo as verbas corretamente, mas, por exemplo, as férias sempre indenizadas. Então, situações que às vezes o trabalhador já migrou da segunda para a terceira empresa e há 2, 3 anos ele recebia as férias, mas não gozava, porque estava sempre no curso do prazo aquisitivo. E a administração ela tem uma peculiaridade também no processo licitatório, que demanda uma atuação do gestor muito efetiva, porque a lei de licitação, ela dá preferência à microempresa. Mas, às vezes, você sabe que a microempresa não tem a condição financeira adequada para suportar um atraso de pagamento, que às vezes acontece pela burocracia do poder público, para suportar o giro da folha. Então, essa questão ela é muito difícil. A legislação ela amarra numa ponta de dizer que não há uma responsabilidade, e, por outro lado, ela continua prestigiando a microempresa. Isso vai gerar muitos debates, doutor Vicente, muitos processos lá para a gente ainda, porque é uma leitura que ela extrapola a mera relação do direito do trabalho. É uma coisa referente a isso que a doutora colocou. Agora, doutora Fátima, só para concluir aqui o que o doutor Evandro falou, quando a formação da irregularidade da contratação, tá, se for provada a não fiscalização do contrato da terceirizada, o ente público responde subsidiariamente. Provado essa fiscalização do contrato, a vigilância do contrato, esse ente público é isentado. Agora, isso é uma questão que foi decidida recentemente no STF. Né? O STF foi uma discussão, inclusive, que a doutora Rosa Weber, como relatora, foi vencida. Né? Foi a questão da subsidiariedade. Agora, se vinculou que, comprovada a irregularidade, a não vigilância do contrato, aí o Estado responde de forma subsidiária. Obrigado. Tomando desse ponto que o colega manifestou sobre a terceirização, a prestação de serviço terceirizada dentro do ente público, por exemplo, na situação da migração de uma prestadora para outra de, vamos dizer, funcionários, né, da prestadora. E a própria situação da terceirização que você botou há pouco, embora não tenha ainda qualquer aspecto definitivo pelo tempo em que está em vigor,
entrou em vigor, eu fico preocupado pela questão já de alça, vamos dizer, criminal, né? Porque eu vejo uma facilidade, inclusive, para as ações civis até por ato de improbidade administrativa, no momento em que você tem uma terceirizada prestando serviço a um ente público e esses terceirizados migram de uma situação para outra. Eu digo assim, se nós fôssemos falar da base ainda das licitações, por exemplo, é muito fácil você migrar de uma empresa que terceirizada, que prestou serviço para uma outra, dentro de uma concorrência, vamos dizer assim, aonde o próprio ente público poderia responder por esse ato de improbidade administrativa e a repercussão na área criminal. Então é fácil você escolher, dentre aquelas prestadoras de serviço que estão saindo, os mesmos funcionários que estavam no anterior para prestar serviço numa outra. Até é possível uma espécie de jogo entre as próprias prestadoras. Então, a responsabilidade, seja objetiva ou subjetiva, acho que eu acredito no campo criminal, vai trazer, dentro dessa perspectiva da terceirização, um avanço de cunho jurídico criminal que vai trazer muito trabalho ao próprio ente público, dentro dessas possibilidades, acredito, da responsabilidade criminal e a civil. Era apenas a título de colaboração. Agradeço. Obrigado, doutor Valério. Doutor José, parabéns pela explanação, pela brilhante exposição esclarecedora em relação à terceirização. Nós damos, então, por encerrada a sua exposição e passamos à nova entrega do certificado.